Quero falar um pouco hoje sobre santidade. Estão me ouvindo bem, né? Santidade, ou palavra santo, significa separado, significa consagrado, puro de propósito. Então, santidade ou uma qualidade de que se ser separado é algo que Deus é santo, e daquilo que Deus espera do seu povo. Quando eu digo seu povo, Deus já falou isso lá no Velho Testamento. Deus fala isso hoje. Então, é uma coisa que a gente tem pouco falado. Mas está no meu coração que isso é uma coisa muito importante. Em Êxodo 28, 36, depois você pode ver, Deus manda que, através de Moisés, que seja feita uma lâmina de ouro puro, e nela devia estar escrito o seguinte: santidade ao Senhor. Para que isso? Para que essa lâmina de ouro puro, escrito santidade ao Senhor, fosse presa na mitra. Mitra é tipo um turbante que ficava na testa do sumo sacerdote, Arão. Então, Deus manda, apesar de toda a vestimenta que Deus falou lá como devia ser a veste de Arão, com as 12 pedras, cada uma com uma cor, simbolizando cada uma das tribos, pedras preciosas, muita coisa de ouro. Manda que seja colocado uma tirinha, uma lâmina de ouro puro, e seja escrito santidade ao Senhor. E essa tirinha tem que ser presa na mitra, que era tipo um turbante, que ficava bem na testa de Arão, para que todos pudessem ver o sumo sacerdote, e aquilo de mais importante não ficava no peito, não ficava em nenhum outro lugar, mas na testa, para que todos pudessem ver aquilo que Deus considerava suma importância: santidade. Porque Deus é santo e Deus não suporta o pecado, foi que Deus fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso assim que pecaram. Tem outras nuances aí, mas vamos colocar assim. Porque Deus é santo, Ele fez com que, como falamos agora há pouco, que na época de Noé, toda uma geração corrupta, vocês não imaginam como que era aquilo, extremamente idólatra, extremamente promíscua, fosse destruída, porque a santidade do Senhor não permite aquilo. Porque Deus é santo, foi que Ele fez com que Sodoma e Gomorra fossem destruídas completamente, por causa da promiscuidade que havia naquelas duas cidades. Porque Deus é santo, Ele fez com que, ao longo de vários episódios que nós lemos na Bíblia, reis, nações, povos fossem totalmente destruídos. Aliás, quando Israel entra na Terra Prometida, na verdade Deus estava usando o povo de Israel para um julgamento contra aquelas nações que faziam coisas absurdas. Quando a gente lê na Bíblia Moloque, lá era um deus que as crianças eram sacrificadas vivas ao deus Moloque. Isso era a fichinha do que acontecia. Quando a gente vê lá que hoje no México, aquelas cidades com os maias, assim por diante, foram destruídas, e a gente diz que os espanhóis foram carniceiros, vocês não imaginam o que acontecia ali.
Então Deus usa o julgamento, ele pesa a mão. Porque Deus é santo, ele abandonou Jesus na cruz. Por quê? Porque naquele momento, apesar de não ser pecador, ele levava o seu pecado e o meu pecado. Então o pecado separa o homem de Deus. E quando Deus olhou para Jesus na cruz, naquele momento ele via o pecado de toda a humanidade. E o pecado faz separação entre homem e Deus. Então Deus teve que abandonar Jesus, virar as costas. Virou as costas para Jesus, para que depois não tivesse que nunca mais virar as costas para a gente. A santidade de Deus vai julgar essa terra que a gente está pisando. E vai julgar as pessoas que vão ficar na tribulação, na grande tribulação. Não vai ser mais dilúvio, não vai ser mais com água, mas vai ser com fogo. Em Levíticos 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Santificai-vos, porque é Levíticos 20, versículo 7. Agora, em 1 Pedro 1, 14 a 16, diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Uau, isso aqui é 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos da obediência, ou seja, já que vocês se converteram, já que são nova criatura, não tomem a mesma forma, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, antes de se converter. É inconcebível, irmãos, que um cristão, uma pessoa que se converte, continue tendo os mesmos padrões que tinha antes. A religião pode até aceitar isso, mas Deus não. Como agíamos antes não pode ser o mesmo modus operandi de hoje. Então, se mentia, não pode continuar vivendo uma vida de mentira. Se falava palavrão à torta direita, como eu fazia, que eu vim no mundo, quando você se converte, isso sai de você. Tem que sair de você. E se não saiu, alguma coisa está errada. A promiscuidade, as relações ilícitas fora do casamento são ilícitas. Deus não aceita. E Deus exige santidade, irmãos, para que possamos estar na presença dele. Eu sei que isso não é um evangelho que as pessoas gostam de ouvir, mas é a verdade. Um procedimento santo, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso está no Novo Testamento, não está lá no Velho Testamento. É para nós hoje. Quando João, o apóstolo João, em Apocalipse, teve a visão dos céus, ele subiu aos céus, ele não ouviu, ele viu 4 seres viventes, ele não sabia dizer de outro modo como que eram os seres viventes. Ele teve a visão
do céu, viu 4 seres viventes que diziam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele não viu Deus é amor. Não ouviu Deus é fiel. Não ouviu Deus é poderoso. Mas ouviu Santo, Santo, Santo. Porque isso estava lá atrás, no Velho Testamento, está hoje e vai estar para sempre. Santidade é um dos atributos de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é amor. Deus é santo. Deus não tem santidade, ele é santo. Então, é um dos atributos de Deus que não muda. E para estarmos na presença de Deus, nós temos que ter isso em mente. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para uma igreja, para uma noiva pura, sem mácula. Deus não vai voltar e vai levar todo mundo que um dia foi para a igreja. Não, Deus vai buscar a sua noiva, como um noivo que se desposou da sua noiva, como era assim em Israel, se desposava, pagava o dote, e Jesus pagou o nosso dote, pagou o sacrifício que nos introduz na família de Deus. Daí ele voltava para a sua terra, preparava a morada, a noiva preparava o seu, com dote, comprava roupas novas, coisas limpas, a virgem. E aí o noivo vinha, pegava a noiva e levava para morar para sempre com a noiva. Exatamente isso que Jesus está fazendo com a sua noiva. Exatamente isso. Mas Jesus vem para uma igreja e para uma noiva santa, sem mancha, sem mácula. Não podemos achar que vamos viver do jeito que a gente acha que pode viver e vai para o céu de qualquer jeito. Não é assim, irmãos. Eu digo em nome de Jesus, não é assim. Muitos que pensam que vão para o céu, que vão ser arrebatados, talvez fiquem. E não é bom ficar. Não é bom ficar. Sabe quantas vezes aparece a palavra amor em toda a Bíblia? 267 vezes. Na minha versão, pelo menos. A palavra poderoso, 130 vezes. Mas a palavra santo, 1167 vezes. Então eu acho que tem alguma coisa aqui que a gente precisa tentar. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é Deus e que é santíssimo. Santíssimo. Quando diz lá, João viu, santo, 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 porque é a plenitude da santidade. Santo, santo e santo. Não tem como ser mais santo. Não tem como ser mais separado. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E cada vez que nós agimos como agíamos antes, sem santidade, nós magoamos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo. Irmãos, isso não é pouca coisa, nós temos que levar isso muito em consideração. Como um filho que tem prazer em agradar ao pai, nós temos que ter todo o nosso prazer em agradar a Deus. E não magoar o Espírito Santo de Deus que habita em nós.
se é que habita em você. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Em Hebreus 12, 14, quero que você abra. Hebreus 12, 14. Diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você entendeu o que está escrito aí? Sem santificação, não vai ver o Senhor. É preocupante isso. Porque nós falamos agora, o pastor estava falando agora mesmo, como que estão as igrejas. Como que nós temos levado, como foi dito aqui pelo pastor René, o modelo de Deus, que é a palavra de Deus. Nós escolhemos as partes que nos interessam. Então nós gostamos dessa parte. Quando diz de moralidade, quando diz de santidade, quando diz de consagração das nossas vidas, nós não gostamos disso. Aí então nós fazemos de conta que o resto que nós fazemos é o suficiente para cobrir aquilo que nós não fazemos. Irmãos, não é um negócio, não é uma opção, o evangelho não é uma opção. É vida ou não. É vida ou não. É para valer ou é de mentirinha. E de mentirinha, ninguém verá o Senhor. É difícil falar hoje em dia, pregar o evangelho, porque, principalmente para os crentes, porque as pessoas já sabem tudo. Já sabem tudo. Nós já ouvimos tudo. Nós já temos o entendimento, a informação de muita coisa. Mas a gente só conhece mesmo quando a gente pratica. Não responda. E quando eu estou dizendo não responda, eu sei que estou gravando. Então, mas não responda. Mas a gente realmente lê a Bíblia? A gente realmente ora? A gente realmente se interessa pelo que está na palavra de Deus? A gente realmente pratica? Queridos, sem santidade não veremos a Deus. É claro que o Senhor Jesus é nosso advogado. É claro que se nós pedimos perdão, Ele vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É claro, esse foi o sacrifício de Jesus. Mas nós não podemos ir levando, empurrando com a barriga, achando que fazendo o que nós já fazemos, aquilo que nós escolhemos fazer é o suficiente. Não é isso, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Em países onde o evangelho hoje é perseguido, as pessoas, quando tomam uma decisão de entregar a vida para Jesus, elas sabem o seguinte: eu estou disposto a morrer. Simplesmente assim. Como o vô Vargas falou. Essa tinha que ser nossa decisão, de vida ou morte, de tudo ou nada.
Quando eu estava no mundo, eu vivia intensamente. Agora que eu vivo no Evangelho, eu quero viver intensamente. Não meia boca, irmãos. Não de qualquer jeito. Nós temos que viver intensamente, 100%. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É exatamente isso que está escrito lá. Buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque primeiro não é segundo, não é terceiro. Que lugar Deus toma em nossa vida? Qual lugar Deus toma na tua vida? É o que sobra do tempo? Normalmente é isso, é o que sobra do nosso tempo. Porque nós temos tempo para assistir série de TV. Antigamente se assistia novela, mas ou então é novela ou é série de filmes, de seriados. Temos tempo para assistir um monte de vídeos no YouTube. Temos tempo para ver um monte de tudo. E se lembrarmos, a gente vai ler a Bíblia. Ficou tão fácil hoje. Nem precisa se deslocar da sua casa para vir até aqui. Prefiro ficar vendo os vídeos lá do irmão A, B, C e D, que são uma bênção, são mesmo. Mas nada substitui uma das 3 coisas que está lá em Atos, que fazem parte do pilar da igreja, que é oração, é palavra e comunhão. Você pode até orar em casa, você pode até ler a Bíblia em casa, mas você não pode ter comunhão em casa. Não dá. Porque tem coisas, como diz Salmo 1:3, que Deus só derrama a bênção quando a gente se reúne. E isso é muito sério. Mas nós achamos que é mais uma opção que nós temos. Não é opção. É a palavra de Deus, irmãos. Porque Paulo diz, está em Hebreus, mas creio que foi Paulo que escreveu, que não deixeis de vos congregar como é costume de alguns. Muito mais quando vocês estão vendo que os dias se aproximam. Amém. Se aproximam. Mas eu ouço essa mesma mensagem que a igreja vai ser arrebatada há 100 anos. Verdade. Não está 100 anos, está 2000 anos. Mas tem coisas acontecendo agora que era impossível acontecer antes. Agora, em termos de profecia, estamos nos últimos 2 minutos da meia-noite, como o pessoal lá fora gosta de falar. Mas nós achamos, agora passou a pandemia, as praias já estão lotadas de novo, os shoppings já estão lotados de novo, o centro de cidade, ontem eu tive que ir lá, está entupido de gente, entupido. Então, vida normal, como dizia lá, como Jesus disse, tais quais foram os dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, vida normal. Até que Deus selou pelo lado de fora a arca, ninguém entra, ninguém sai. Não é, ainda ele quisesse abrir a arca porque tinha um parente dele lá, não tinha como. Deus selou. A medida de Deus está se esgotando, irmãos. Deus é amor, mas Deus é santo.
Nós temos que entender isso, levar Deus a sério, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Hebreus 12, 14. De novo, segui a paz com todos e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Vamos orar.